Fala aí pessoal, como estão? Tranquilos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nazismo de esquerda. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E então vamos começar rapidamente aqui para a gente entender essa fake news que a extrema-direita vem tentando divulgar nas redes sociais, né? Tanto a direita quanto o ANCAPs, né? Tanto gente da ala bolsonarista, ala olavista, né? Utilizam essa falácia de que o nazismo seria de esquerda com base em fundamentos que não levam a essa conclusão, né? Então, hoje a gente vai analisar os argumentos dele e demonstrar ponto a ponto por que o nazismo não se enquadra na esquerda, apesar dos vários pequenas semelhanças. Assim, você tem pequenas semelhanças que elas na verdade elas são falsas semelhanças, né? Digamos assim, né? Porque assim, independente do espectro político que você esteja, é óbvio que de uma vertente para outra, do socialismo para o capitalismo, você vai ter elementos que existem nos dois sistemas. Mas o que identifica cada sistema são coisas muito peculiares e específicas. Não é porque existe uma determinada semelhança que a gente pode automaticamente dizer que são equivalentes. Mas sites como esse aqui, Olavo de Carvalho, Nando Moura e etc., insistem em trazer essas pequenas semelhanças que independente se são grandes semelhanças, pequenas, eu estou usando a palavra pequenas só como força de expressão mesmo, porque quando a gente pega essas entre aspas semelhanças, elas não modificam o caráter típico de esquerda ou de direita de uma determinada ideologia, né? Por exemplo, eles fazem isso com o fascismo, e fazem isso com o nazismo, fazem isso com um monte de coisas, inclusive com aquilo que eles chamam de corporativismo, né? Que seria o capitalismo de compadrio. Eles dizem que é de esquerda, não sei porquê, né? Vai entender esse pessoal aí que não conhece ciência política e que é da Pitaco, mas enfim. Essa foi a introdução então para o nosso videozinho de hoje. Vamos então começar a nossa análise, né? Segundo eles, o nacional-socialismo, né, já começa dando ênfase no termo por extenso, né, no negócio por extenso, como se tivesse alguma relevância, como se como se fosse algo que já colocaria todo o conceito na esquerda, mas a gente vai ver aqui que o próprio texto ele indica para a direita, mas ele dá o salto lógico, né? Ele diz, ele tem essas semelhanças com a direita, mas ele não é porque tal, né? A gente vai ver isso mais tarde. Então ele diz aqui que é um sistema totalitário originariamente criado na Alemanha, imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, e caracterizado por uma, entre aspas, uma visão coletivista em direção às raças. Bom, a gente sabe que esse termo aqui, coletivismo, ele é usado muito mal por essas pessoas, né? Porque eles não conseguem entender o significado dessa palavra. A gente já vê aí vários blogs que eles pegam a palavra socialismo e eles associam isso a coletivismo, e aí eles querem fazer essa divisão entre esquerda e direita com base nessa semelhança entre essas duas palavras, mas elas são coisas que no sentido técnico elas têm semelhança sim, porque o coletivismo ele é um sinônimo para socialismo, mas coletivismo, de acordo com a ciência política, ela tem um significado específico que é a tomada dos meios de produção pelo proletariado. Ela não é com base no senso comum que diz que porque há uma coletividade, blá blá blá, né?
enfim, é mais ou menos nesse sentido que o senso comum caminha. E aí esse site ele utiliza esse senso comum para associar o socialismo com a ideia genérica de coletivismo, que na verdade essa ideia genérica ela pode servir tanto para a direita quanto para a esquerda, porque se você analisar objetivamente um sistema capitalista, corporativista, imperialista, todos eles são feitos em coletividades, né? Porque quando a gente fala de política, a gente está falando de coletividade. A gente não está falando de um indivíduo isolado. Quando a gente fala de um indivíduo isolado tomando os rumos da própria vida, aí nós estamos falando de psicologia, nós não estamos mais falando de política. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, para não confundir o senso comum de coletivismo com um conceito técnico. Isso é fundamental para uma análise precisa da política, né? Aí eles dizem aqui, ó, blá blá blá, aqui ele diz que coletivismo seria uma crença que o bem-estar de algum grupo deve prevalecer sobre direitos individuais e valores. Bom, isso já está errado, né? Não é esse o conceito técnico de coletivismo. A gente tem aqui o próprio dicionário. Se a gente for pegar aqui, ó, Peraí que não clicou. Ai, droga. Esse negócio aqui tá bugado, peraí. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, coletivismo, né? Aí a gente vai arrastar para cá pra gente ter uma noção aqui, ó. A gente vê aqui, ó, já que são conceitos bastante diferentes. O conceito técnico de coletivismo, ó, enfatiza a interdependência de todos os seres humanos, né? Bom, se for olhar por esse ponto, aí se assemelha um pouco a essa proposta aqui, né? Mas na verdade não é bem isso que eu quero, não é esse conceito aqui que eu quero, tá? É esse aqui, ó, coletivismo segundo o dicionário. Tem um conceito aqui, ó, ó, aqui já tá mais ou menos no sentido técnico da palavra, que é justamente uma semelhança no socialismo, que é a questão na apropriação coletiva dos meios de produção, mas mais do que isso é a igualdade. Aqui esse dicionário traz aqui, ó, o princípio da igualdade. Então não é só a ideia de nós temos que ter uma distribuição coletiva, né? Não é só isso, é a igualdade. É a igualdade dos bens distribuídos a cada membro da sociedade. Isso seria a ideia de coletivismo e não necessariamente isso que está aqui, né? Bom, de qualquer forma, aqui fica implícito que vai se criar um privilégio, né? Porque aí o privilégio de um indivíduo ou de alguns indivíduos, eles vão acabar se sobressaindo sobre os demais. Pode se interpretar dessa forma, mas aqui eles simplesmente se atêm a um conceito numérico da palavra coletivismo, né? Porque tem várias pessoas reunidas, então isso é coletivismo. Não é bem isso que funciona, não é assim que o socialismo trabalha, porque aqui, ó, como nós podemos ver, eles associam a palavra coletivismo diretamente à ideia de socialismo. E aqui já tem uma falácia, né, que não tem nada a ver. Blá blá blá, responsável. Olha isso, 94 milhões de pessoas. Fonte Dataku. A fala de socialismo. Não é. Aqui eles já gastaram um parágrafo, porque esse parágrafo aqui não diz o conceito de socialismo. É simplesmente
um argumento difamatório, como se a direita não disseminasse o ódio, né? Como se ela não tivesse inveja entre eles mesmos, entre a própria elite existe uma inveja, né? Uma questão de inveja, um querendo passar a perna no outro. E a questão de homicídios em massa, nossa, isso daí na direita é uma das coisas que mais tem, né? Nem precisa ir muito longe. Imperialismo, né? Colonialismo aí no Brasil, né? Aqui, ó, a questão do ódio, né? Colonialismo, o ódio ao negro. Enfim, agora a gente trabalhou essa... E reparem que a gente está só no comecinho e eu nem consegui trabalhar direito o resto desse texto, né? A gente está parado nessa conceituação para a gente ter uma clareza de ideias, né? Porque aqui eles dizem, porque é coletivista, mas se nós analisarmos os princípios do nazismo, a gente vai ver que essa ideia coletivista ela é elitista. E aí nós passamos a estar diante de uma ideologia de direita. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, então. Deu pra gente começar a conversar sobre isso, né? Começar a desmentir essa fake news aí de que nazismo seria de esquerda. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua aí semana que vem com o restante desse texto, certo? Tem bastante coisa pra gente falar. A gente vai destrinchando isso aos poucos. Mas eu acho que já deu para aproveitar um pouquinho esse tema, né? Porque é bem complexo. Se eu ficar me estendendo muito, o vídeo vai ficar muito longo e a gente não vai ter um bom aproveitamento de views aqui no canal. Então vamos aos poucos. E aos poucos a gente vai desmistificando essa fake news aqui, né? Socialismo baseado em ódio. Isso é o que mais tem entre os grupos de homofobia e racismo, né? Gente aí que chama negro de sub-raça, gente aí que chama a Kéfera de vadia, né, seu Nando Moura? Aquele meu fake de 3 milhões de inscritos vive me dando problema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!